pessoal, então encerrando dessa primeira área de instrumentação, vamos falar de incertezas, tá? A gente vai ver dois tipos de incerteza, uma que a gente chama de incerteza do tipo A e a outra que a gente chama de incerteza do tipo B. A do tipo A são avaliadas por métodos estatísticos, ou seja, caracterizada pela variância ou desvio padrão, tá? Também pelo número de graus de liberdade das amostras. Então é toda aquela incerteza relacionada com a repetição de medições, por exemplo, tá? Já do tipo B são todas as incertezas avaliadas por outros meios que não os estatísticos, ou seja, experiência ou conhecimento do comportamento do sistema de medição, uma especificação que é dada pelo fabricante, dados obtidos de curvas de aferição ou outros documentos, como por exemplo manual do fabricante, por exemplo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Elas são utilizadas por essa letrinha U, tá? A incerteza seria o mu grego, que é a letra Mi, tá? Então, a incerteza de uma estimativa de entrada x de i é denotada por Mi x de i, tá? Então essa é a notação. E a incerteza padrão de uma estimativa de saída y é determinada pela propagação da incerteza, que é a incerteza combinada. Então, o que ocorre? Tem a propagação das variáveis de entrada para a saída. Então, por exemplo, se eu vou calcular a incerteza da potência, a potência depende da tensão e da corrente. Então, a incerteza da potência ela vai ser uma combinação da incerteza da tensão com a incerteza da corrente, tá? Isso a gente vai ver em detalhes depois como que faz. Tá? Outro tipo de incerteza que a gente vai estudar é a incerteza expandida, porque a gente tem a incerteza padrão combinada, tá? Mas a gente vai calcular a incerteza expandida, porque aqui seria a incerteza de um desvio padrão. Então a incerteza expandida, ou seja, U, ela é a incerteza combinada vezes o K. Tá? O K está relacionado com a tabela Z ou com a tabela T, que vai depender então do fator de cobertura ou o índice de confiança. Então se eu tenho uma incerteza padrão, por exemplo, de, sei lá, mais ou menos 1 centímetro, tá? Para uma medida que eu fiz, uma incerteza padrão de 1 centímetro. Se eu multiplicar por 2, por exemplo, vezes 2, eu consigo garantir a minha certeza expandida vai ser 2 vezes 1. Tá? Então o U é igual ao K vezes a certeza combinada. Tá? Digamos que eu encontrei uma certeza combinada de 1 centímetro, mas ela é a incerteza padrão. Quando eu multiplico por 2, eu consigo expandir essa margem de erro, digamos assim. Tá? E daí eu aumento o índice de confiança, porque na incerteza padrão eu tenho a confiança de um desvio padrão, que a gente viu na aula passada, que é de 68%. Quando eu multiplico por 2, tá? O K igual a 2, a gente viu que eu tenho dois desvios padrões, que dá aproximadamente 95% o índice de confiança daí. De que uma amostra, por exemplo, que eu pegar de uma medição, se eu estiver fazendo a medição de, sei lá, barras metálicas, eu vou a chance de eu encontrar uma barra metálica que tem um desvio da média que fique dentro do intervalo da média com mais ou menos 2 centímetros seria de 95%, tá? Por exemplo. Essa é a função da incerteza expandida. Bom, como é que a gente calcula a incerteza do tipo A? Tá? Ela está associada então com a variância, que pega cada um dos desvios das N quantidades medidas em relação ao K barra, o Q barra, que é a média, o valor médio. Então, eleva ao quadrado cada um desses desvios do valor medido em relação à média e divide por n menos 1.
que são os graus de liberdade. Isso quando eu tenho uma amostra. Bom, então eu calculei a variância, que é S ao quadrado. Aqui é o desvio padrão ao quadrado. E a melhor estimativa de um valor médio vai ser a variância experimental da média, que é dada justamente por se a variância dos números é S ao quadrado, é o desvio padrão ao quadrado, que foi o que a gente calculou aqui. A variância da média vai ser a variância do sistema como um todo dividido por N. Então, por isso que a gente verificou lá anteriormente, também na aula passada, que a gente vai trabalhar com a estimativa do desvio padrão da média, que é o desvio padrão dividido pela raiz de N. Porque o desvio padrão da média, eu coloquei essa barrinha aqui, vai ser a raiz quadrada do desvio padrão amostral, que é esse S aqui sem a barrinha, e dividido pela raiz quadrada de N. Bom, então, a incerteza associada então a uma variável do tipo A, então a incerteza U, ela vai ser, aqui não preciso dessa barra, ela vai ser exatamente o desvio padrão da média. Então quando eu trabalhar com uma incerteza do tipo A, medidas amostrais, eu vou calcular o desvio padrão, ok? E vou dividir por raiz de N para encontrar o desvio padrão da média. E o desvio padrão da média vai ser a minha incerteza padrão. Então, disso tudo aqui que eu falei, o resumo é esse, tá? O desvio, a incerteza padrão, que é o U, vai ser igual ao desvio padrão da média, que é igual ao desvio padrão amostral dividido por raiz de N, quando eu trabalhar com incertezas do tipo A. Por exemplo, aqui, eu realizei 12 medições de massa em uma balança eletrônica. Cada vez que eu larguei ali as massas para serem medidas, eu encontrei esse valor aqui, 19,85, 20 gramas, 20,05 gramas, 20 gramas, 19,85, etc. Então eu tenho um processo estatístico de repetição. Então é uma incerteza do tipo A. Repetição e medição. Repetição e está relacionado então com um processo experimental também. Medição experimental. É a incerteza do tipo A. Então vamos determinar a incerteza padrão devido à repetição de medidas, ou seja, do tipo A. O que eu tenho que calcular então? Eu tenho que calcular o desvio padrão das medidas e a incerteza padrão, que eu chamei de 1 aqui, porque é a primeira incerteza que eu vou calcular junto com vocês. Ela vai ser o desvio padrão das amostras dividido por raiz de N para encontrar o desvio padrão da média. E os graus de liberdade é N-1. Mas para o final da aula eu vou explicar um pouco de onde que veio esse valor aqui. Esse valor então dá, um valor médio é 19,95. Se eu fizer a média desses 12 valores, o desvio padrão amostral dá 0,08 e dividido por raiz de 2 dá 0,02, o desvio padrão da média, que é igual então à incerteza padrão relacionada à repetição das medidas. Eu vou mostrar para vocês, aqui tem um site que calculator.net, que dá para calcular o standard deviation, que é o desvio padrão. Vocês podem escolher se é da população ou da amostra, porque na desvio padrão amostral ele considera N-1 graus de liberdade, na população ele considera N como sendo grau de liberdade. Então eu coloquei os valores aqui e eu vou calcular. Daí o que ele faz? Ele realiza aquela conta que eu mostrei para vocês antes, a partir daquela equação, e ele encontrou então cada uma dessas diferenças, depois dividindo por 11, que é o N-1, 0,079, que é aquele 0,08 que eu mostrei para vocês.
E daí se for trabalhar aqui com o intervalo de confiança, tá? Considerando um desvio padrão aqui, ó, ou seja, 68%, que é um desvio padrão, tu divide por raiz de n e dá 0,023. Se fizesse um intervalo de confiança de 95%, teria que multiplicar por 1,96, que a gente aproxima por 2 ali na disciplina, daí daria mais ou menos 0,0451. Então tem o valor médio mais a margem de erro, que se for um desvio padrão é a incerteza padrão, tá? De 0,023. Percentualmente corresponde a 0,12% a variação. Ah, então esse site aqui é bem interessante, ele dá toda essa visualização para vocês. Ele mostra também qual que aparece mais, qual que repete mais, enfim. Dá para fazer várias análises estatísticas aqui nesse site, calculator.net. Tá? Mas vamos seguir aqui então no exercício. Agora a gente vai avaliar as incertezas do tipo B. Incerteza do tipo B é todo tipo de incerteza que não está relacionado com a repetição, com o processo estatístico experimental. Então é uma estimativa de uma quantidade de entrada, a não ser pela análise estatística da série de observações. Então o que a gente vai utilizar? Quando for dadas medidas executadas previamente, que tu não tem o controle dos dados amostrais, tá? E tu tem uma estimativa de um desvio padrão da população, por exemplo, especificações do fabricante, dados de calibração ou outros certificados, referências bibliográficas como manuais ou semelhantes, a gente considera como uma incerteza do tipo B. Tá? Como é que a gente vai avaliar ela? Bom, por exemplo, uma especificação diz que a leitura de uma balança está dentro do intervalo de mais ou menos 0,2 mg com um nível de confiança de 95%. Então, a partir das tabelas padrão de pontos de percentagem sobre o normal, calcula-se um intervalo de confiança de 95% usando um valor de 1,96. Então, se eu tenho uma confiança de 95%, quando a minha incerteza é 0,2 mg, ou seja, U igual a mais ou menos 0,2 mg, tá? Significa que eu tenho aproximadamente 2 desvios padrões. 2 desvios padrão. Acho que é correto falar assim. 2 desvios padrão. Tá? Por quê? Porque, como a gente viu antes, ali, inclusive ali naquele cálculo que eu demonstrei para vocês, que um desvio padrão, ele corresponde a 68% dos valores possíveis. Dois desvios padrão, eles dão 95% dos valores possíveis. Tá? Então, para eu calcular a incerteza padrão, que corresponde a um desvio padrão, eu tenho que pegar o U e dividir pelo K. No caso aqui, o K é 1,96. Tá? Ou dá para aproximar por 2 aqui. Tá? Então, 0,2 dividido por 1,96, aqui eu aproximei para 2, dá 0,1 miligrama. Tá? Essa seria uma incerteza padrão também, vou chamar de Mi2 aqui. Tá? Sei lá. Tanto faz aqui, porque aqui já é outra... Não, é do mesmo exercício, então seria Mi2 aqui. Tá? Agora, se eu recebo apenas os valores de limite superior e inferior, tá? De uma quantidade. Por exemplo, aqui, ó, um frasco volumétrico de grau A de 10 ml é certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 ml. Como é que eu vou calcular a incerteza padrão? Aqui eu não tenho um nível de confiança igual eu tinha anteriormente. Ó. Eu tinha uma faixa limite, mas eu tinha um índice de confiança, então eu aproximo pela uma curva normal. Tá? Quando eu não tenho um índice de confiança, eu vou considerar que a distribuição ela é retangular, ou seja, é a melhor aproximação que eu posso fazer. Eu não tenho nenhuma informação sobre o comportamento da distribuição dos valores. Se eu ganho um índice de confiança, eu devo deduzir que
ele se aproxima de uma distribuição normal, mas se eu não tenho, eu considero que os valores são uniformemente distribuídos. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, seria um valor médio com mais ou menos 0,2. Então seria 0,2 e menos 0,2. Tá? Então seria mais ou menos A o limite aqui. A e menos A. Tá? Como uma função probabilidade, a integral tem que ser igual a 1, ou seja, tem que dar 1%, significa que a altura dessa função probabilidade ela tem que ser 1 sobre 2A. Por quê? Porque a base é 2A. Se eu multiplicar por 1 sobre 2A, vai ser igual a 1. Tá? A área de uma função probabilidade sempre é 1, que é 100%. Né? 1 é igual a 100%, que é 100 sobre 100. Tá? Então, considerando uma função probabilidade, eu sei que a área aqui é 1 sobre 2A. Então, eu tenho que calcular a variância fazendo a integral, considerando infinitos pontos aqui de uma distribuição retangular. Tá? Esse é o caso quando eu só tenho os limites. Se eu substituir ali para calcular a variância, que vai ser a integral de menos A até A, vou delimitar aqui o valor médio como sendo zero. Tá? E a minha função y é 1 sobre 2A ao quadrado tá? Em relação ao A. Tá? Se eu resolver essa integral aqui, ele chega nessa expressão aqui, 1/3 de A ao quadrado, tá? Para a variância. Logo, o desvio padrão vai ser igual a 1 sobre 3, sobre raiz de 3, vezes A, ou A sobre raiz de 3. Por quê? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá? Então, o que é o A? O A é o limite superior, é o módulo do limite superior ou inferior aqui. Tá? Porque a incerteza ela é sempre uma quantidade positiva, mas daí ela pode ser excursionada nos dois sentidos. Tá? Então, a incerteza padrão de um frasco volumétrico de 10 ml certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 vai ser igual a 0,2 dividido por raiz de 3. Aqui não estou conseguindo escrever. Raiz de 3. Que dá 0,12 ml. Tá? Agora, se existe a certeza de que os valores das quantidades estão mais próximos do centro do que nos seus limites, ou seja, se eu disser no exercício, eu tenho os limites, por exemplo, ali, ó, aqui tem um exemplo, um frasco volumétrico de grau A de 10 ml é certificado em uma faixa de mais ou menos 0,2 ml. Mas verificações internas de rotina mostram que os valores extremos são raros, ou seja, está mais próximo do centro. Daí não se assume uma distribuição retangular, não se assume que a probabilidade de estar nos extremos é a mesma de que está no centro. Daí se trabalha com uma distribuição triangular, por exemplo. Teria que calcular a variância também, tá? Mas isso já tem uma equação pronta que mostra que o desvio padrão ao quadrado, que é a variância, daria A ao quadrado sobre 6. Então, o desvio padrão, que é igual à incerteza padrão, tá? Vai ser A dividido por raiz de 6. Então, nesse caso aqui, a incerteza padrão é A dividido por raiz de 6. Teria que calcular daí de x vai ser 0,2 dividido por raiz de 6. Tá? Até vou calcular esse valor aqui, 0,2 dividido por raiz de 6 daria 0,08 ml. Tá? Essa seria a incerteza padrão. Tá? Então,
vamos considerar aquela balança, tá, do primeiro exercício que eu mostrei, só que vamos utilizar também os dados do certificado de calibração dessa balança. Tá? A balança foi calibrada a 20 graus Celsius e ela tem uma estabilidade térmica de 0,25 gramas por grau Celsius. Tá? Bom, a temperatura de medição variou de 24 a 26 graus Celsius. Então a gente tem que considerar isso na análise de incerteza. Bom, o que tem de dica aqui? Que a gente tem que calcular os limites para considerar uma distribuição retangular, dessa variação aqui de temperatura, considerar os limites, de quantas gramas pode ser variado, pode variar, desculpa, qual o erro, né, decorrente da temperatura. Aí depois eu vou mostrar como fazer. E também tem que verificar que essa componente vai gerar um erro sistemático devido à tendência e um erro aleatório devido à incerteza. Tá? Guardem essa informação, a gente vai ver depois melhor o porquê. Também foi dito aqui que essa balança ela aumenta a incerteza mais ou menos 0,02 gramas por mês. Então, passando do tempo, após a calibração, a incerteza aumenta 0,02 gramas por mês. Só que a calibração foi realizada há 5 meses. Tá? E além disso, tem uma incerteza relacionada à indicação do visor da balança. Então, se a indicação estiver na faixa de 5 gramas, por exemplo, tem que aplicar uma correção e tem uma incerteza expandida também de mais ou menos 0,06 gramas, por exemplo. Então, veja que há de valores diferentes para diferentes escalas. Vamos usar a escala mais próxima, trabalhar com o erro sistemático determinado pela calibração e também trabalhar com a incerteza. Bom, então, retomando o que a gente tinha lá. Primeira questão, eu tenho o valor médio das medições, é aquele primeiro exercício que eu fiz, e calculei a incerteza 1, que é do tipo A, relacionada com a repetição das medidas, certo? Agora eu vou olhar incerteza e o erro devido à instabilidade térmica. Tá? Então a estabilidade térmica é 0,025 gramas por grau Celsius, só que ele foi calibrado para 20 graus Celsius, mas as medições foram feitas para qual valor? Para 24 até 26. Tá? Então, eu fiz uma medição trabalhando na faixa de 24 até 26 graus Celsius. Então, em média, eu trabalhei na temperatura de 25 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius. Aí eu vou considerar a componente média e a componente de variação, tá? Porque foi dada a dica aqui, considere limites e uma distribuição retangular. Na distribuição retangular, tu pega o valor médio e trabalha com um range, nem eu mostrei antes, tu pega um valor médio, que seria o 25, e considera os limites aqui, para que a probabilidade seja a mesma de estar em qualquer um desses valores. Tá? Então, foi calibrado para 20, só que está em 25, em média. Então, em média, o erro sistemático, que é o erro médio, ele vai ser 5 vezes 0,025. Por quê? Porque o erro sistemático, tá? Primeiro que a gente está medindo, ele depende da temperatura, só que ele está 5 graus acima do que ele foi calibrado. Então, vai ser vezes 0,025 gramas por grau Celsius. Então aqui fica 5 graus Celsius vezes 0,025 gramas por grau Celsius dá 0,125 gramas. Esse erro ele é um erro sistemático. Tá? Não é uma incerteza, então não tem mais ou menos, é um erro médio. Só que tem um erro também de aleatoriedade, de incerteza, que ela pode estar em qualquer ponto dentro aqui dessa distribuição. Então, como em relação à média,
os meus valores podem estar oscilando de mais ou menos 1 grau Celsius, tá? Eu vou trabalhar com uma distribuição retangular de mais ou menos 1 grau Celsius. Só que quando eu trabalho com gramas, essa faixa, se eu multiplico aqui, 0,025 gramas por grau Celsius vezes 1 grau Celsius, eu estou trabalhando em gramas com uma variação de mais ou menos 0,025 gramas. Tá? Então, a minha incerteza padrão, eu vou usar uma distribuição retangular. Vamos voltar lá. Distribuição retangular é o limite, é o valor aqui que eu tenho mais ou menos o limite superior e inferior, que no caso ali é 0,025 dividido por raiz de 3, tá? Que dá esse valor ali de 0,015. Aí eu não trabalho com mais ou menos 1 grau porque eu estou trabalhando com a incerteza de gramas, é uma balança, eu quero calcular a incerteza da medição da massa a partir dessa balança. Agora, devido à estabilidade temporal, a estabilidade temporal verificou que a incerteza vai depender dos meses após a calibração. Como ocorreram após 5 meses a calibração, as medições, eu vou multiplicar por 5. Então, eu tenho uma incerteza de 0,02 gramas por mês após a calibração. Passados 5 meses, eu vou ter uma incerteza de 0,1 grama, mais ou menos 0,01. Tá? No caso, os valores vão estar oscilando entre 0,1, né? Mais ou menos 0,1. A incerteza, eu vou utilizar novamente uma distribuição retangular, porque eu só sei os limites. Tá? Não tem nenhuma informação de que a distribuição ela tende para valores centrais, para eu utilizar, por exemplo, uma distribuição triangular. Não existe nenhuma informação nesse sentido. Então, a minha melhor estimativa é a distribuição retangular. Também não tem desconfiança, então eu não posso utilizar tratar com incerteza expandida pela uma distribuição normal. Então, a minha melhor estimativa é pegar o limite, que é 0,1, dividir por raiz de 13. Então, a minha incerteza padrão é 0,06 gramas. Tá? Bom, também foi dado que a medição ela foi feita ali, o valor médio 19,95. Tá? Então, a escala mais próxima aqui é a de 20 gramas. Ela tem uma correção de menos 0,15. Essa correção é feita em todas as medidas, então é um erro sistemático. E tem esse erro aleatório aqui, que é mais ou menos 0,08, que está dentro de uma incerteza expandida de K igual a 2. Tá? Ou seja, se o K é igual a 2, significa que a incerteza padrão, aqui tem que trocar, aqui é 4, vai ser a incerteza expandida dividido por K. A incerteza expandida é 0,08 e o K é 2, então a incerteza padrão é 0,04. Tá? Só que a gente tem um erro sistemático, o segundo agora, que é de menos 0,15. Eu vou botar aqui, menos 0,15 gramas dentro dessa escala. Por fim, tá? A gente tem uma incerteza devido à resolução do equipamento digital. Deixa eu ver se foi dito isso lá no enunciado. Foi dado aqui. Balança com indicação digital, resolução é de 0,05 gramas. Como é que a gente vai trabalhar com resolução? Tá? A resolução, por exemplo, se eu pegar uma régua, tá? Eu tenho aqui, vou fazer uma medida com uma régua, e eu sei que o valor está aqui no meio, em algum lugar aqui no meio. Tá? Fiz uma medida ali. E daí é uma régua de centímetros, a graduação é de 1 centímetro. O que eu faço? Eu considero uma distribuição retangular
tá? Com um centro localizado no meio dessa graduação, e eu vou ter os limites A e menos A, que vão ser iguais a resolução dividido por 2. Porque, por exemplo, se eu tiver 1 centímetro de resolução, em relação à média eu vou ter meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro. Então, se a minha resolução é 0,05, o meu A vai ser igual a R sobre 2, que é o limite superior e inferior, que é 0,025, isso, e eu calculo a incerteza padrão fazendo R sobre 2 raiz de 3, que é igual a A sobre raiz de 3. Eu utilizo a distribuição retangular, só que eu só tenho que identificar que o meu A é igual a R sobre 2. É resolução dividido por 2. Então, nesse caso ali, deu mais ou menos 0,015 gramas. Bom, agora a gente vai fazer a combinação dessas incertezas, tá? Só antes, deixa eu ver aqui. Tinha uma tabela. Acho que eu tirei a tabela. Tá. Mas então, vamos seguir aqui. Então, a gente calculou cada uma dessas incertezas. Tá? E agora a gente tem que combinar todas elas. Como é que a gente vai combinar? A gente vai pegar a função da saída. Aí eu simplifiquei aqui, ó. Então, a incerteza padrão combinada ao quadrado, vou levar ao quadrado dos dois lados, vai ser dy dx ao quadrado vezes a incerteza x1 ao quadrado mais dy dx2 ao quadrado mais a incerteza x2 vezes a incerteza x2 ao quadrado mais dy dx3 ao quadrado vezes a incerteza padrão x3 ao quadrado e assim por diante. Tá? Então aqui está uma simplificação, ó, do que eu falei. Digamos que o G seja a tua saída, tá? Ela vai depender de cada uma das variáveis de entrada. Tá? Só que, neste caso, a minha variável de saída é massa. E as minhas variáveis de entrada também são indicações de massa. Então, massa é a unidade da saída, é o y, e também é o x. Então, dm, ou seja, a variação de massa por massa é igual a 1. Tá? Por isso que a incerteza combinada ela seria assim, ó. Seria 1 ao quadrado vezes 0,02 ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes 0,015 ao quadrado e etc. Só que aqui eu simplifiquei e tirei esse 1, porque todas essas minhas incertezas aqui que eu calculei, ó, têm a mesma unidade, estou trabalhando com gramas aqui. Então, em relação à saída, uma variação de 1 grama na incerteza gera uma variação de 1 grama na saída. Então, dy dx, para todos os casos, vai ser igual a 1. Tá? Bom, então, eu encontrei uma incerteza padrão combinada de 0,08 gramas. Tá? Então, a minha medida, vamos lá, vamos voltar. O meu valor médio era... Deixa eu ver aqui se tem o valor médio. É 19,95. Só que eu tenho dois erros sistemáticos. Tá? Eu tenho um erro sistemático de mais 0,125 e um erro sistemático de menos 0,15. Tá? Então, deixa eu só calcular aqui os dois erros sistemáticos. Então, menos 0,15 mais 0,125
deu menos 0,025. Então, da minha média, deixa eu ver onde está a média. Aqui. O meu x médio, tá, na minha medida, ele vai ter um desvio de menos 0,025. Então vai ficar 19,95 menos esse valor, que vai dar 19,975. Ah, não. Pelo contrário. Esse é o erro na média. Então, se ele deu... Se eu medir 19,95, mas ele tem um erro médio de 0,025, significa que eu tenho que somar esse valor na média. Né? Isso, deixa eu só ver se era negativo ou positivo. Era negativo. Então ele jogava para baixo, eu tenho que somar. Tá? Então, o meu valor médio, na verdade, ele é 19,975. Porque eu tenho um erro sistemático da minha medida. Eu corrigi o valor médio. 19,975, então. Tá? O que significa, então, que as minhas medidas, tá? Meu y, ele vai ser 19,975, mais ou menos 0,08 gramas. E aqui eu estou trabalhando com um índice de confiança de 68%, porque eu estou trabalhando com a incerteza padrão. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu tenho y igual a 19,975, mais ou menos 0,16 gramas, e um índice de confiança de 95%. Se eu expandir a minha incerteza padrão. Tá, então, em resumo, o que eu faço? Eu calculo cada uma das incertezas padrões, tá, para cada um dos fatores que geram incerteza. Depois eu encontro a incerteza combinada, verifico os erros sistemáticos para corrigir o valor médio. Então, se o meu erro sistemático fosse de menos 1, por exemplo, eu teria que somar mais 1 no valor médio, porque, em média, ele está sempre diminuindo 1 das medições. Tá? Se o erro sistemático fosse mais 1, ele estaria sempre somando mais 1, então eu teria que diminuir 1 do valor médio. Agora, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com, que nem eu falei antes, tensão e corrente no cálculo de potência. Tá? Então, o meu valor, eu teria uma tensão, que teria um valor médio, mais uma incerteza, e uma corrente, que tem o seu valor médio, mais a sua incerteza. Como é que eu ia calcular a potência média e a incerteza da potência? Então, a potência média seria o A vezes o C, que é a tensão média e a corrente média. Tá? E a incerteza seria a incerteza da potência. Eu teria que calcular para ver qual que é. Como é que eu calculo uma incerteza combinada? Eu pego lá aquele caso lá. Eu faço a variação da potência sobre uma das variáveis de entrada, que é V, ao quadrado, vezes a incerteza da tensão, que é o B, também ao quadrado, mais a incerteza da potência em relação à corrente, ao quadrado, vezes a incerteza da corrente, ao quadrado. Então ficaria aqui, a potência média é A vezes C. Então, se eu derivar dP dV, então o V é o A, ficaria C ao quadrado vezes B ao quadrado. E se eu derivar dP dy, sendo que o I depende do C, ficaria A ao quadrado, né, porque a derivada de A vezes C em relação a C é o próprio A, ficaria A ao quadrado vezes B ao quadrado, que é a incerteza da corrente. Tá? Então eu comentei com vocês que para encontrar a
o fator de expansão, né, incerteza expandida, eu tenho que multiplicar a incerteza combinada pelo número k. Foi o que eu fiz ali antes. Ó. Eu tinha um intervalo de confiança de 68%, se eu expando essa incerteza, eu consigo aumentar o intervalo de confiança das minhas medidas. Só que, claro, eu vou ter uma incerteza maior. Deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que está o tempo. Só para encerrar, então, os graus de liberdade, tá? Os graus de liberdade, tem o cálculo aqui da variância para uma amostra e para uma população. Na amostra, tu considera o n-1, porque tu não sabe o valor médio. Então, o valor médio tu tira a partir da média da amostra. Então, o termo grau de liberdade, o que significa? Que cada um desses desvios, de cada uma das medidas, por exemplo, em relação ao valor médio, eles vão sempre somar zero, se o teu valor médio é retirado das próprias amostras. Então, a partir do momento que tu delimita n-1 valores, tá? Quaisquer, qualquer um desses desvios, n-1 desvios, se a soma dos desvios tem que ser igual a zero, o último desvio ele é automaticamente aquele restante, o valor que sobrou para que a soma dê igual a zero. Tá? Então, dessa forma, somente n-1 entre os n desvios estão livremente determinados. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Isso é uma questão estatística um pouco complicada, mas para vocês terem uma noção de por que na hora de calcular o desvio padrão amostral, você tem que usar n-1 e não n. Porque quando tem a média da população, os desvios não necessariamente vão dar iguais a zero. Então, todas as diferenças, todos os desvios são livremente determinados, podem ocorrer de qualquer forma, porque a soma não obrigatoriamente tem que ser igual a zero. No caso do desvio padrão amostral, tu tem n-1 desvios livremente determinados. Tá? Agora, para combinar incertezas do tipo B com o tipo A, então, se eu, por exemplo, se eu for combinar incerteza do tipo B, que tem graus de liberdade infinito, com o tipo A, por exemplo, teria um grau de liberdade 11, igual no exemplo anterior. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a incerteza combinada elevada na quarta potência e pegar cada uma dessas parcelas, encontrar a incerteza de cada uma delas e dividir pelos graus de liberdade. Elevar na quarta e somar. Só que o que acaba acontecendo é que quando tu tem infinito aqui, então nesse somatório aqui embaixo, todos os termos que o grau de liberdade, que é o V, for igual ao infinito, não interessa o que eu tenho aqui, quando eu for dividir por infinito, eles vão ser iguais a zero. Então vou entrar aqui nos cálculos apenas as incertezas combinadas do tipo A. Então, para calcular o grau de liberdade efetivo, é essa equação que é utilizada. Eu não vou deduzir ela aqui, porque ela é bem complicada de fazer a dedução, mas é só para vocês terem esse conhecimento. Tá? Isso vocês vão aplicar então nesse exemplo. Eu peço que vocês estudem esse exemplo, a gente vai fazer na próxima aula síncrona, tá bom? Então, venham com as dúvidas para a aula. Tem o exemplo aqui, tem a solução. Tentem entender esse exemplo. Tá? E como a última parte da tarefa 4 também resolveu o exercício 9 do estudo dirigido 4. Tá? Então eu resolvi um exemplo onde todas as grandezas de entrada eram da mesma unidade, era de massa. Agora vai ter um exemplo aqui onde tem massa e aceleração. Então vocês vão ter que trabalhar de maneira similar com o que eu fiz aqui da potência. Tá? Então tentem entender esse exemplo para depois tentar resolver o exercício. Aí a gente conversa em aula daí sobre isso. Até mais, um abraço.